Hoje é o dia de receber mais um colega de profissão. Eu me recordo muito bem nos meus treinos na academia, que a gente frequentava a mesma academia, inclusive era do pai dele. Ele ainda é um estudante de administração, eu já na ativa como consultor empresarial, e o sonho dele era se tornar consultor empresarial na área de finanças. Nesse período ele pedia muita orientação, qual especialização ele ia fazer, e hoje eu estou muito lisonjeado do crescimento e do que esse profissional se tornou. Observem comigo aqui o currículo dele. Tem apenas 32 anos, formado em administração, 3 especializações em tributos, gestão estratégica, controladoria. Cara, um consultor completo, além de consultor, empresário. Tô puxando muita bola desse cara, né? Mas a sua atividade principal é o BPO. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu amigo e colega de profissão, Maxwell Gomes. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, muito obrigado, primeiramente, né, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui neste podcast que vem crescendo mais a cada dia e poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento, enfim, trazer cases, um pouco da nossa experiência. Experiência essa que preciso ressaltar, gente. A minha primeira consultoria foi desenvolvida há mais ou menos pouco mais de 7 anos atrás e, inclusive, o nosso colega, consultor, o Josmar, ele participou dessa consultoria. A minha primeira consultoria foi dada em parceria com ele, em uma empresa que a gente fez junto, um processo de consultoria de marketing e também uma consultoria de gestão estratégica. Na época, gestão de processo, a gente já tocou um pouco na parte de negócios, né, envolvendo uma gestão de estoque em uma empresa específica do ramo de alimentos. Era uma empresa lá do Ceasa, você se recorda, né? Eu recordo, sim. Enfim, foi a nossa primeira oportunidade juntos e desde então... E depois você começou uma sozinha e aí você já estava querendo começar, mas um pouco inseguro, e eu falei assim, não, vai, cara, você tem todo o perfil, até te ajudei a montar a proposta e tal. Você começou, e ali começou a ser o primeiro cliente de fato sozinho, né? Que foi trabalhava, era uma construtora, né? Era uma construtora. De fato, depois daquele projeto que a gente fez junto, comecei a atuar em várias consultorias, aí peguei uma construtora, alguns negócios de comércio no setor, né, em geral. Depois assumi uma consultoria também no ramo escolar, né, assumi escolas do setor. A gente foi para o ramo médico também, conseguiu consultorias na área médica, né, de clínicas, e a partir disso depois a gente desenvolveu outras estratégias. Na trajetória acabei também buscando experiência em shopping centers, que foi um segmento que a gente se aperfeiçoou muito, e a partir disso, há mais ou menos 4 a 5 anos atrás, a gente desenvolveu a companhia que hoje atuamos com foco em consultoria, gestão financeira, BPO, auditoria, enfim, com toda a experiência que a gente Você lembra que eu falei para você, Marcos? Eu falei assim, a hora que você pegar a paixão pela consultoria, você não vai parar mais. E você não conseguiu parar, né? Você foi para o mundo corporativo, trabalhou em algumas empresas, adquiriu experiência, tá? Se você quer se tornar um consultor, eu sugiro que faça como o Maxwell. Primeiro, procure se municiar de pessoas que já estão na área, como ele fez, e depois vá para o mercado. Vá praticar um pouquinho, vá para dentro de uma empresa que você vai ter um know-how melhor da prática, né? Porque assim, a prática com o conteúdo tem uma diferença muito grande, principalmente você envelopar a consultoria para cada tipo de perfil de empresário, de empreendedor, é algo assim bem complexo. Hoje também você tem um próprio escritório, né? Fala dessas empresas aqui, Maxwell. Hoje eu tenho 2 empresas, uma empresa que foi a empresa que a gente desenvolveu com o objetivo de trazer soluções, né, de gestão de negócios para os nossos clientes, que é a empresa Control for Business, cujo nós fazemos o trabalho de gestão financeira, a parte de auditoria financeira, BPO financeiro, que de fato é a terceirização dos serviços financeiros que a empresa tem, e também a parte de gestão de negócio, gestão estratégica, planejamento tributário, que são desdobramentos da etapa de consultoria e gestão financeira. Show, hein, cara? E você começou na consultoria, depois você criou produtos de terceirização, né? Isso, exatamente. A gente começou, até na época, né, um dos primeiros projetos que foi esse que a gente tocou junto, a gente fez alguns trabalhos de consultoria,
atividades pontuais, né? A gente fazia o contato, né, com empresários que precisavam de uma orientação para entender um pouco mais do modelo de negócio dele, entender um pouco mais sobre o índice, até a lucratividade, que é um ponto que poucos empresários têm hoje, né, que é a consciência. Uma coisa que a gente sempre fala, que é importante, né, para o sucesso dos negócios, é o empresário ter consciência dos números que norteiam a empresa dele, né? Então a gente foi nessa ideologia, né, de dar consultorias. A partir disso, a gente percebeu que existia um mercado, uma oportunidade de fazer um pouco mais pelo nosso cliente, trazer para ele mão de obra qualificada para também atuar na gestão e no negócio dele no dia a dia. Que legal aí, Maxwell. Trabalho bacana, né? Você foi direto no cerne do problema do cliente, que às vezes o cara sente insegurança na consultoria, você criou um produto de terceirização, ou seja, tira um problema da mão do empresário e passa para o seu escritório. Exato. A gente basicamente terceirizou tudo aquilo que o cliente muitas das vezes tinha dificuldade de encontrar, porque às vezes com o time dele de forma orgânica, ele acaba tendo muitas dificuldades, como o próprio turnover, às vezes ele tem riscos do dia a dia, absenteísmo, N problemas, né, que as operações têm no dia a dia, e quando ele terceiriza, automaticamente ele ganha, além de toda a expertise que o nosso time já tem de vários cases, ele ganha também toda essa segurança que ele tem sobre o trabalho, as entregas de resultado, e é isso que a gente busca entregar. Maxwell, na sua experiência focado no BPO, na área financeira, você ainda encontra muita resistência, muito receio de números? Porque, assim, esse é um problema que a galera enfrenta lá desde o colegial, né? Não, hoje, infelizmente, tem sim, acontece demais. As maiores dificuldades que a gente compreende hoje os negócios é a separação, inicialmente, a separação da pessoa física, a pessoa jurídica, os empresários... As contas, tudo misturado, né? O empresário ter essa consciência de que a empresa é uma instituição apartada dele, que ele tem o seu CPF, a sua pessoa física, e as suas despesas como pessoa física, ele tem um CNPJ, e esse CNPJ ele tem que sobreviver. Através das análises dos números, a gente consegue mostrar para o cliente que muitas das vezes a empresa está dando lucro, só que ele não consegue enxergar isso porque ele não tem visão do que de fato a empresa gera para ele. Ele acaba tendo uma visão distorcida porque ele está muito associado à pessoa física, aos gastos, às vezes ao um próprio perfil de qualidade de vida que ele buscou para si, ele acaba trazendo esse peso para a empresa. Ou seja, ele não consegue entender que a empresa não é o padrão de vida que ele busca, é o que ela pode naquele momento, né? Exatamente. Eu tenho que fazer um planejamento. Se eu quero aumentar meu padrão de vida, eu tenho que ver se a empresa, o que eu vou fazer ali dentro. Se o momento econômico comporta. Comporta, né? Mas já que você falou de número e de lucros, vamos deixar um recado aqui do nosso patrocinador oficial, que é a Saga Nissan. Vamos só para a parte de lucro, como o Maxwell falou aí, quem está com dinheiro no bolso aí, quer trocar de carro e busca tecnologia, conforto, carro show de bola é na Saga Nissan da BR-153. Qual que você escolheria, Maxwell? Kicks, Sentra ou a nova Frontier? Cara, eu tô vendendo o meu para comprar a caminhonete, eu quero a Frontier. Ela é muito bonita. Não, e você tá num sedã, né? Um sedã esportivo. Tô vendendo um sedã para poder pegar a caminhonete. Cara. Só você procurar o Augusto na Saga Nissan da BR-153, acesse o QR Code, está disponível na tela, e faça como o Maxwell. Já que você está pensando em trocar de carro, eu vou te entregar um brindezinho aqui da Saga Nissan para você levar pro cantilzinho para seus treinos. Muito bom, hein? Excelente. Aqui, e não esquece de agendar o horário para ir lá na Saga. A gente tem também aqui, Maxwell, mais um parceiro nosso, que é a G2R Construções. Se você está pensando em trocar de casa, quer comprar uma casa pronta ou quer alguém para construir sua casa, acesse o QR Code, está disponível na tela, e fale direto com o Richard. Cara, essa semana eu visitei uma casa que ele está construindo, um condomínio próximo ali da nossa região, na saída para Nerópolis. Cara, que casa show de bola. E se você tem um projeto na mão com a sua esposa, você chega e pede para ele que ele faz. Muito bom, hein? Só falar com o Richard. E se você quer melhorar a comunicação visual da sua empresa, Maxwell disse que gostou da logo, das canecas aqui, do materialzinho aqui na tela. Quem faz isso aqui pra gente, Maxwell, é a Empreendex, que fica em Aracaju. Basta você falar com a Fabiana, acesse o QR Code aí que você já vai falar direto com ela. A Empreendex vai cuidar da sua comunicação visual.
Recados dados, Maxwell. Vamos voltar aqui para os números, que é o que você gosta de conversar, né? Sobre os números. Então, o empresário ainda continua com essa dificuldade. E como que você consegue desconstruir isso, Maxwell, num perfil de empreendedor, que é o nosso, o goiano, aquele cara que veio, que tem uma história simples, baixo grau de instrução, dificuldade de ter controle. O que você tem utilizado para convencer esse cara? Hoje, uma boa alternativa, obviamente, você tem que construir um elo de confiança com o cliente, né? Para você conseguir introduzir essa ideologia, essa cultura de organização, você tem que mostrar para ele que você consegue chegar lá. Você vai dar case, vai dar exemplos de outras situações que você trouxe resultado através disso. E, normalmente, o cliente, a resistência dele está associado ao trabalho que ele vai ter com isso. Ele sempre entende, nossa, mas vai tomar muito meu tempo. Vai tomar muito meu tempo. Eu vou ter que ficar alimentando vou ter que abrir esse sistema. 5 contas. Nossa, vou ter que abrir uma conta para essa empresa, uma conta para outra empresa, uma conta minha. O que eu faço? A gente trouxe essa solução exatamente assim. Terceirizando o financeiro para o cliente. A gente não vai dar trabalho para o cliente, a gente vai dar a solução. A gente vai dar o caminho. Legal. E ele aprovando, a gente segue com toda a estrutura, a parte operacional fica conosco e a partir disso a gente entrega somente os números finais para o cliente, que normalmente, uma vez no mês, às vezes quinzenalmente, a gente faz uma análise estratégica para poder entender um pouco mais o negócio dele, junto a ele, as especificidades de cada negócio. Sem contar que você traz o conforto da mão de obra, né? Que ele não tem que contratar um time, treinar, selecionar. O processo já está feito e normalmente, como a gente já atendeu hoje diversos segmentos, desde o varejo, indústria, alimentação, escolas, como a gente já tem um pouco de experiência em cada área, fica muito mais fácil associar o negócio do cliente, independente de qual negócio seja. Eu não vou dizer que é uma receita de bolo, tá? Mas normalmente as estratégias e os processos são muito parecidos. A gente consegue fazer a aplicação de adoção de processos existentes que deram certo em outros cases e trazer isso para esse cliente. Ou seja, as ferramentas de gestão são as mesmas, né? Exato. Na verdade, você faz alguma adaptação dependendo do segmento, né? Exato. Tem alguns segmentos específicos da área da saúde, outros na área de indústria, no segmento de alimentação, que tem muitas particularidades. Mas tirando isso, as ferramentas são as mesmas. São as mesmas. Tem gente que tem que falar... Eu tenho cliente que já chegou em mim e falou assim, olha, não, mas isso não funciona no meu segmento, isso não dá certo para mim, eu não consigo fazer isso aqui, mas no fundo, ele só não está querendo ter mais trabalho, não está querendo alimentar aquelas planilhas, não está querendo alimentar aquele sistema. Exato. Quando faz uma proposta como você faz, mais interessante e traz mais tranquilidade e confiança para o cliente, né? Normalmente ele consegue entender que é um benefício para ele mesmo, para ele compreender o negócio dele, ele compreender aonde o negócio dele pode chegar. E normalmente a gente faz isso associado a outros processos, outros profissionais, como você mesmo, que trabalha na área de marketing, né? Para a gente fazer uma gestão do processo, a gente fazer uma gestão do composto financeiro do cliente associada a outras estratégias, porque gerir muito bem as suas despesas, não por si só, traz resultado. A gente tem que associar isso a outras estratégias. Porque marketing. Assim, não existe financeiro se não tiver marketing comercial. Exatamente. Não existe comercial se não tiver marketing, vice-versa, né? São todas as áreas que estão ali interligadas. Exato. Se também não tiver uma boa logística, se não tiver um bom atendimento, se não tiver processos definidos, para que você consiga ter os indicadores. Como é que você vai ter os KPIs para você trabalhar se a empresa não tem processo? A maioria dos negócios compactos, as pessoas não desenham processo, não faz plano estratégico, não faz plano de marketing. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, pela minha experiência do Maxwell, o que a gente mais encontra resistência é nisso aí. O cara fala assim, o meu negócio é muito pequenininho, mas se o negócio é pequeno, você tem que pensar como grande, né? Você já tem que pensar como grande. É muito mais fácil você fazer plano estratégico, plano de marketing, desenhar produto, desenhar processo, enquanto você é pequeno, do que quando você se torna grande. Porque quando você se torna grande, para você começar isso do zero, dá muito mais trabalho, né, Maxwell? E normalmente o processo, uma vez estruturado, ele é o mesmo. Enquanto a empresa faturar 10 mil ou 10 milhões, em tese, o processo que vai culminar em um resultado, ele é mesmo. Obviamente, dadas as proporções, você vai ter um operacional, uma quantidade de informações, um volume de banco de dados muito maior para tratar, mas se você constrói isso desde o início,
você consegue, obviamente, levar isso para todo momento de crescimento da empresa e entender um pouco mais sobre os números do seu negócio. Maxwell, qual que é o principal indicador que você trabalha para mostrar para o cliente a saúde financeira do negócio dele? Principalmente quando chega aquele cliente e fala assim, olha, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar uma casa nova e você sabe que a empresa dele não tem condição, mas se você falar isso no começo, ele nem contrata seu serviço. Sim. Como é que você age nesse sentido? Hoje, não existe apenas um indicador por si só que vai transparecer a realidade de uma empresa. A gente gosta muito de trabalhar com DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício, mas muitas das vezes ela sozinha ela acaba sendo um pouco impactada, porque às vezes o cliente, vamos colocar de forma mais simplória, né? A DRE como um resultado operacional do exercício, onde o cliente vai conseguir entender quanto ele vendeu, quanto ele teve de despesa e assim apurar o lucro contábil, vamos assim por dizer, o lucro daquele mês. Às vezes o cliente está com um lucro muito baixo, só que ele pode interpretar isso como algo ruim. Falou, nossa, minha operação ela é ruim, minha empresa ela não está boa, o que está acontecendo? Só que muitas das vezes o cliente pode estar alavancado, porque ele está pagando um empréstimo associado a um bem que ele levou para a empresa dele. E isso você só vai conseguir enxergar no balanço patrimonial. Ou às vezes ele investiu numa fazenda, numa caminhonete, fez uma retirada da empresa que a empresa não podia naquele momento. Muito grande, exatamente. Ou às vezes ele não consegue associar isso, por exemplo, ao fluxo de caixa, porque às vezes ele olha a DRE dele e não conecta isso com o fluxo de caixa dele, ele acaba sofrendo com um pouco de insolvência financeira em algum momento, porque às vezes ele não calcula alguns indicadores, como por exemplo, tem 2 indicadores que a gente fala muito dentro de fluxo de caixa, que é PMR e PMP, que são o prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, que se bem mensurado, você consegue entender uma solvência, uma segurança para sua empresa, porque se você, por exemplo, compra com 90 dias de prazo, que é o seu PMP, que é o seu prazo de pagamento, e você começa a receber com 180 dias, dando 6 meses para os clientes pagarem sem antecipação, acaba que vai chegar um momento, principalmente no início da sua operação, que você não vai ter solvência, você vai estar esperando 6 meses para receber e você está pagando à vista, ou às vezes está pagando com 2 meses. Então, além da DRE, outros indicadores norteiam, mas respondendo a pergunta, eu uso muito a DRE, porque apesar de não por si só trazer o resultado da empresa, ela demonstra em um espelho analítico como que foi, como que se comportou esse mês. Você pega um exercício completo, por exemplo, o ano de 2023, você consegue entender dentro daquele ano como foi a eficiência da empresa, a eficiência operacional, como é que foi a geração de caixa, como é que foi a geração de lucro dela. Então, isso tudo, todos esses números são indicadores muito importantes. Um dos principais gargalos que eu identificava, Maxwell, quando eu comecei a fazer consultoria, porque como eu foquei nos micro e pequeno, eu sempre atuava como clínico geral e atuo ainda, né? Então, eu chego, organizo a casa, quando começa a crescer, que eu chamo alguém só para uma área, igual você, financeiro, logística, etc. e tal. E o que eu mais identificava eram as pessoas que não observava esse delay que você acabou de mencionar. Ele comprava num prazo e estendia um prazo maior do que ele estava comprando. E ele não tinha capital suficiente para bancar aquilo ali. Eu falei assim, mas você está fazendo uma operação... Não, mas se eu não fizer isso, eu não vendo. Eu falei assim, mas você tem que entender que tempo é dinheiro. E você tem que escolher, ou você tem capital de giro para bancar isso aí, ou você vai pegar capital de terceiro. E empresário, você não paga nada, você transfere. Será que o seu cliente, o preço final, você vai conseguir repassar isso aí, ainda manter a sua margem? Provavelmente não. E aí a gente volta lá para a DRE. Sem a DRE a gente não vai ter essa clareza para tomar decisão. Outra coisa muito importante, que é também sua área, que eu acredito que você deve fazer muito, que é a formação de preço. A maioria das pessoas não tem assim a mínima informação do que é uma composição de preço, nem o básico. É delicado. Isso varia muito de segmento a segmento, porque tem situações mais simplórias, né? Que às vezes você vai pegar, principalmente quando mercado de varejo, quando você trabalha com revenda de mercadorias, é um pouco mais simples. Eu vou comprar uma caneca que me custou R$20, eu preciso, para alcançar a minha margem mínima necessária, vou colocar uma margem de 100%, então eu vou colocar 100% nesse produto e vou entender quantas quantidades eu preciso vender para alcançar o meu ponto de equilíbrio e ter sucesso no meu negócio. Mas quando você tem
um custo variável muito grande, a gente tem alguns clientes na área de indústria, e isso é muito nítido, a área de indústria, que a gente percebe que às vezes o cliente ele possui gastos invisíveis. Às vezes é um rateio do custo da energia, às vezes é o tempo de produção. O tempo de produção, às vezes o próprio custo do funcionário terceirizado, logística, que é a parte de frete, né? Quando você vai entregar para o cliente, às vezes você dá frete CIF, ou não, às vezes você vai pagar o frete, o cliente vai pagar o frete. Normalmente eles não calculam o desperdício. Desperdício. Eles não calculam. E outro detalhe também, que é bem mais complexo, quando você trabalha com transformação, né? Exemplo, uma panificadora. Você adquire os insumos, você tem um produto, você vai comprar aquilo ali, aí você faz aquela transformação, aí você tem a operação de venda no final, você tem a operação de produção de produto, a entrada dos insumos. A hora que você chega para uma empresa pequena, vamos pôr uma padaria que fatura 500 mil, que você fala que ele tem que fazer todos esses processos, desenhar tudo isso para ele entender, para ele ter os indicadores, para ele tomar decisão, ele desanima. E é por isso que esse produto seu é legal, porque o cara não quer calcular tudo isso. Ele não calcula os prejuízos, ele não calcula a embalagem que vai, ele não calcula o tempo de produção do padeiro, ele não sabe a mão de obra dele, qual que é a capacidade produtiva da mão de obra dele. Exato. Ó, para eu conseguir ter essa produção aqui, eu preciso de X padeiros. O cara não tem nem noção disso aí. Você deve enfrentar muito isso, né, Marcos? Nossa, é muito difícil. Tem clientes, às vezes, que por conta do volume produzido, ele acaba não tendo noção, às vezes, de custos invisíveis. Dentro de uma linha de produção, às vezes, por exemplo, dependendo do estado que você vende... Explica melhor para a galera o que é esses custos invisíveis. Vocês vão aprender agora o que são os custos invisíveis com Maxwell. Custos invisíveis, eu diria que são os custos que eles não estão diretamente associados ao produto. Você não enxerga ele. Vamos colocar a própria garrafinha, né, que a gente obteve de presente hoje. Essa garrafinha ela tem a matéria-prima, seriam os insumos básicos dela. Então, às vezes, nesse caso da padaria, como você falou, né, a gente tem o produto final. Só que dentro do produto final eu tenho alguns custos que eles não estão dentro da operação, você não consegue enxergar ele no produto, como por exemplo, custos variáveis de fabricação e às vezes está associado à mão de obra terceirizada, que não necessariamente é o seu custo da sua mão de obra, porque às vezes você calcula o custo da sua mão de obra associando ao seu quadro, seu headcount, os funcionários que você tem na sua empresa. Só que muitas das vezes tem terceiros envolvidos, como por exemplo, quando você vai desenvolver um design específico para aquele produto novo que você vai lançar. Aquele custo é um custo que ele precisa estar rateado dentro daquele produto, mesmo que ele tenha ocorrido somente uma vez. Suponhamos que você tenha que lançar esse produto impulsionado na rede social. Você quer impulsionar no Instagram, no Facebook, no Google Ads, nas plataformas que tem hoje de divulgação. Todo esse custo de marketing, é um custo que também está associado, que tem que estar associado à formação de preço, porque o seu produto final, ele precisa estar também associado a ele um custo de marketing, um custo de fabricação, um custo de frete, até mesmo a tributação, que é uma questão muito sensível hoje no país. Né? E complexa. Saber qual é a tributação ideal para o seu segmento. Exatamente. Às vezes, dependendo do volume de faturamento que você está, se você fizer um pequeno ajuste, você consegue fazer um ajuste de regime tributário. Às vezes você pula 10% abaixo da tributação que você está, ou às vezes você vai vender para um estado que ele não tem alguns benefícios fiscais governamentais, como substituição tributária, aproveitamento de crédito de ICMS ou de alguns outros tributos que tem na linha tributária. Então, se você fizer uma análise um pouco mais aprofundada, até dentro da estratégia de planejamento de crescimento da sua empresa, talvez compensa muito mais, antes de expandir, pensar, para onde vou expandir? Será que eu vou para o Nordeste? Será que eu vou para a capital? Onde é mais rentável eu atuar dentro do meu segmento, que faz sentido para mim, operar lá, considerando a operação de logística, onde eu tenho melhor escoamento, onde eu tenho uma malha viária mais fluida, né? Onde eu tenho a parte tributária mais benéfica para o meu negócio. Então, analisando todos esses pontos, a gente consegue muitas das vezes contribuir com o crescimento do cliente, com alguns insights que a gente traz através dos números, porque sem os números é muito difícil a gente trazer só achismo. Não, acho que você tinha que fazer isso. É muito delicado tomar esse tipo de decisão baseada em um achismo. Então, vai abrir um negócio? Existe uma etapa. Inclusive, esse mês, eu passei uma atividade para os meus alunos.
Eu leciono na UFG, então lá eu passei uma atividade muito específica dos alunos exatamente disso. Vai abrir um negócio? O que eu preciso para abrir um negócio? Vamos montar uma análise de viabilidade do negócio, vamos montar um plano de negócios, vamos entender quais os custos eu posso ter nessa operação para entender se faz sentido ou não abrir um negócio. Tem um vamos negócio... analisar se já existe alguém, por que a gente está querendo benchmark. montar, local que a gente Hoje vai em dia, montar. dificilmente, são poucos os negócios que você abre hoje que nunca existiu. Não existe nada. Muito raro. Então você tem informação. Hoje você vai no Google, vai jogar lá no site de RI com investidores na bolsa, você tem praticamente todos os segmentos listados, você consegue entender um pouco de benchmark, ou seja, quais são os números, as métricas desse negócio, qual que é a margem bruta desse negócio, ou seja, qual que é a minha receita menos os meus custos variáveis associados ao produto, qual que é a linha de CMV, que é custo de mercadoria vendida, a margem bruta desse produto que eu quero vender, ela é boa. Como é que funciona a legislação a respeito disso? Será que eu tenho propriedade para poder investir nesse negócio? Faz sentido? A partir disso, a gente também trabalha nessa área de entender análise de viabilidade de negócio. Questão tributária também, né? Se é o momento, se tem incentivos. Acabou de entrar um governo novo. Esse governo que é vantajoso para mim com esse governo, esse tipo de negócio? Tem reforma tributária agora, né? Tem reforma tributária, está nesse processo. Os números econômicos, né? Poucas pessoas analisam isso. A inflação, taxa de juros, qual que é a tendência, qual que é a projeção de crescimento do país para esse ano. E às vezes você entra num segmento que ele vai estar diretamente impactado com essa realidade do país. Isso acontece muito, né, Maxwell? Não são todos os negócios, mas tem alguns que são impactados diretamente por uma política econômica adotada por um regional ou no país inteiro. Infelizmente, hoje, políticas econômicas estão impactando muito os negócios. Mas é o que eu sempre falo, às vezes, para os nossos clientes, né? A política econômica do país ela vai poder impactar o seu negócio de forma limitada. Até um certo ponto, a parte tributária do seu estado, por exemplo, está saindo agora uma normativa, né, do estado de Goiás, que estão subindo 2% no ICMS. Beleza, você vai ter provavelmente um impacto na linha tributária em 2%. O máximo que o governo tem um limite máximo para te impactar, mas tudo aquilo que não é do governo é seu, é gestão, é expertise do seu negócio. E outro detalhe, Maxwell, empresário não paga imposto, ele transfere. Sim. Aí é a parte ele tem que ver como é que está o marketing dele, como é que está o brand, como é que está a precificação. A empresa dele está bem posicionada. A maioria das empresas e empresários que ficam ligados demais, sofrendo demais com os sinais políticos de um governo, a empresa dele não está organizada. Sim. A empresa dele não tem uma boa gestão, não tem um time legal, não tem um posicionamento adequado no mercado e muito menos do seu brand. Provavelmente ele nem investe em marketing. E foi bom você tocar nesse ponto, porque eu estou ouvindo diariamente empresários dizendo o seguinte, principalmente empresário intermediário, não é aquele que está no topo, nem aquele que está aqui na ponta. Olha, eu não vou investir, esse governo que entrou me quebrou, 3 meses de governo eu vi empresário dizendo que tinha quebrado. Eu olhei assim e falei, cara, mas não mudou nada ainda, como é que... Até que ponto, Maxwell, você que está vivendo isso todos os dias, não sei se você está presenciando isso também igual eu, até que ponto isso faz sentido? Igual você falou, o governo ele tem poder limitado na minha empresa, né? O restante é a gestão. Então, será que isso é mais uma paixão ideológica? Hoje tem um dado que eu peguei recentemente, 40%, segundo o IBGE, 40% dos brasileiros gostariam de investir, mas apenas 5% têm coragem e investem. Por quê? Os outros 35% dos 40% que gostariam de investir não investem por medo. Outro dado. Por que as pessoas têm medo de investir hoje? Primeiro ponto é porque a taxa de mortalidade das empresas no país é muito alta, é assustador. Hoje em dia, segundo o Sebrae, nos 2 primeiros anos, 30% das empresas quebram. Se você alastra esse número para mais adiante, você vai pegar no histórico de 5 anos, normalmente, na média, 6 empresas quebram. Então, eu tenho uma taxa de sobrevivência muito baixa. Estou falando que 40% dos negócios obtêm sucesso. Então, será mesmo que o fato das pessoas não investir está associado
ao governo, à política, a mudança ou não mudança de governo, a mudança ou não mudança de políticas fiscais, orçamentárias, tudo isso tem um impacto muito limitado no nosso negócio. Ainda que isso impacte, se você está muito bem posicionado no seu marketing, se você está muito bem posicionado na sua gestão, com certeza o seu produto vai conseguir absorver uma margem um pouco menor esse mês, porque você vai talvez ganhar isso no volume de vendas, ou com uma estratégia de marketing, ou uma renegociação com o fornecedor, com parceiros como banco, enfim. Sempre vai existir um equilíbrio de mercado, do meu ponto de vista. Então, enquanto alguns negócios vão mal, sempre vão ter outros negócios que vão ter oportunidade. Então, a oportunidade está à disposição de todos a todo momento. O que precisa realmente, as pessoas têm essa consciência de que o mercado hoje ele tem oportunidade, não é um mercado canibalista onde para um crescer, outro tem que perder. Existe oportunidade para todo mundo crescer junto. E tanto o seu trabalho de assessoria como o nosso trabalho, ele está voltado exatamente a trazer isso, trazer essa consciência para os empresários de que sim, hoje no Brasil empreender é um negócio de sucesso. Depende muito se você o faz com consciência. E tem um outro detalhe, né, Maxwell? Eu acho que o mercado evoluiu muito. As pessoas estão mais exigentes, o cliente final está mais exigente porque ele está munido de mais informação. E a cada dia que passa, está reduzindo o espaço para o amadorismo. Então, antes você começava um negócio, montava aqui, não tinha quase ninguém, não tinha tanta concorrência, o cliente não sabia do seu poder, era muito mais fácil você começar um negócio e talvez lá na frente você ia aprendendo, ia fazendo um curso e tal. Hoje o que eu vejo pela minha experiência é muitas pessoas, assim, 90% dessas que estão desistindo por questões ideológicas, por questões de governo, questões econômicas que nem estão ligadas diretamente ao seu segmento, é porque não se qualificam, não buscam informação ou não buscam um auxílio de uma consultoria, de uma mentoria ou até mesmo uma terceirização para uma empresa que faz um BPO igual você faz. Então, quando você olha para o mercado, você vê o cenário desenhado. De um lado, eu tenho algumas pessoas reclamando, quando você vai olhar não está fazendo nada para mudar. Do outro lado, você tem outras que estão buscando os auxílios, ou estão se qualificando, ou estão ganhando tempo buscando profissionais como o trabalho que a gente faz. E essas pessoas que estão reclamando, estão achando que vai voltar no tempo e vai continuar como era antes. Não, cada dia que passa vai evoluir, vai exigir muito mais para se empreender. Nunca falou tanto no país empreendedorismo igual a gente tem ouvido nos últimos 5 anos. Fala-se o tempo todo, vamos empreender, você tem que aprender a fazer algo, deixar seu legado, etc. E tal. É simples de entender. Se tem muita gente fazendo isso, o nível vai subir. Não dá para eu querer começar uma empresa antes, igual antes, no caderninho aqui, não ter nenhum controle, não fazer nenhum investimento em marketing. Eu falava muito isso antes da pandemia, Maxwell. Muitos clientes, muita gente não me ouvia. Olha, se posicione na internet, começa a criar conteúdo, investe em marketing. A maioria não queria. Não, já tem meu negócio, meu segmento não precisa. Eu estou precisando de marketing agora não, que é uma outra ignorância. Muita gente fala assim, não, eu não estou precisando de marketing agora não, não estou dando conta nem atender meus clientes. Mas marketing não é isso. Marketing é relacionamento. E até o raio de alcance hoje dos produtos, porque muita gente, às vezes, muitos dos empresários, eles tentam ficar numa briga constante por causa de preço. Ou às vezes, nossa, o cliente vai na sua loja. Cara, acho que é a guerra de preço que vai trazer cliente. Você vende caneta a R$10 ou a 50, é uma questão de posicionamento. Se o cliente olhar a sua caneta e falar assim, nossa, tá caro, eu achei na internet mais barato. Isso não quer dizer que você não vai ter sucesso, talvez esse não seja o perfil do seu cliente. Você precisa encontrar o perfil do seu cliente, se posicionar, não necessariamente abaixar preço, talvez muito pelo contrário, é você identificar que o seu produto possui um valor agregado. Através disso você consegue, com estratégias de marketing, entender um pouco melhor o que você pode fazer. Só que quando você não entende a importância do marketing na sua empresa, você não vai olhar para o mercado entendendo o seguinte, eu tenho que me posicionar. Exato. Estratégia de preço ou estratégia de valor? Se eu quero estratégia de preço, é como o mercado de... Vou buscar margem, volume. Vamos para o mercado de eletrodomésticos, por exemplo, Casas Bahia.
Eu vou a Casa Bahia, Ricardo Elétrico e várias outras mais, é estratégia de preço. Está todo dia ali fazendo aquela guerra, mais parcelas, o preço mais reduzido, mais prazo, etc e tal. É uma guerra constante. Todos os dias os caras estão ali na TV, no rádio, na internet. Essa é a estratégia de preço. A estratégia de valor é quando eu invisto um pouco mais, cobro mais caro, mas ao mesmo tempo eu vou ter que gastar mais tempo investindo no meu branding, Exato. investindo na minha comunicação. Então muita gente não pensa nisso. Não pensa nisso e ele entra o seguinte: hoje eu vou trabalhar estratégia de preço. Ah, não, amanhã eu vi o Maxwell, o Josmar conversando, agora eu vou trabalhar estratégia de valor. Não, meu amigo. Isso aqui é um posicionamento que você tem que escolher e tem que pagar o preço por ele. Você não pode ficar mudando todos os dias, né? Eu tive um case recente, inclusive um negócio que eu possuo, né? Que eu, além da empresa de consultoria BPO e auditoria, eu tenho um açaí lá no setor. Já tive um momento, hoje a empresa já vai fazer 2 anos agora, em meados de março, e chegou um momento que eu tive que definir isso, eu tive que decidir, eu tive que me posicionar perante preço, porque eu já estava com a minha margem muito bem definida, e eu começava a queimar a margem para atrair mais cliente, ou me posicionava. E chegou, eu tive feedbacks às vezes de clientes que falavam, nossa, mas, pô, tá um pouco caro, ali é mais barato. E esse foi o momento de destrave que eu pensei que para esse produto, para o meu negócio, faz sentido eu me posicionar com preço ou não? No meu caso, eu não me posicionei com preço. Eu falei, cara, desculpa, compreendo seu feedback. Inclusive, na época, até tive 2 posicionamentos. O primário, que é me posicionar com qualidade. A gente quer gerar o que poucos empresários ainda teve a consciência do que o cliente realmente quer. O cliente precisa de experiência. É isso que você tem que vender. Você vende uma experiência. Ou seja, quando um cliente entra numa loja de alto valor e vai comprar um sapato, normalmente, a cliente ela não pensa em comprar o sapato. 90% da venda está associada ao atendimento. Então, qual a experiência ela vai ter naquele ambiente? Ela vai ser bem recebida, ela vai ter um atendimento de qualidade, o cliente vai entender não o que ela pediu, mas o que mais ela pode precisar. Então, quando você vai para os negócios e começa a pensar, vou me posicionar com preço, vou me posicionar como valor, como você bem disse, é muito importante entender qual valor você pode entregar para o seu cliente. Você tem um posicionamento para entregar uma experiência de verdade? Se sim, você não tem que preocupar com o preço. E quando você entende que isso tem associado a uma questão delicada, que é a questão da geolocalização. Às vezes, você tem que expandir, você tem que sair do mercado físico, vamos para o digital, cara, vamos para o e-commerce. Hoje todo mundo está fazendo, você vai vender uma caneca hoje a R$20, o pessoal está encontrando hoje nas plataformas digitais por 15. Se estão vendendo lá por 15, o que eu posso fazer para melhorar o meu preço e vender no digital também? Será que lá eu consigo ter uma margem melhor porque eu não vou ter o custo que eu tenho aqui? Talvez um custo associado à ocupação, às vezes um custo associado ao custo da mão de obra, que automaticamente no site eu não tenho, porque eu não preciso ter uma vendedora ali, né, atendendo o cliente. Então, eu consigo trabalhar minha margem para buscar outras plataformas, outros canais de chegar ao meu cliente. Entender tudo isso, às vezes é até nichar o seu próprio produto. Poxa, então tá bom, vamos trazer um produto linha de entrada para atender aquele cliente que quer preço. E vamos nos posicionar em linha premium, em um cliente que é mais seleto, que deseja um atendimento um pouco mais exclusivo na minha loja presencial, com um posicionamento de experiência, e para esse cliente eu sei que ele não vai estar preocupado com o preço, porque ele vai reconhecer valor no meu produto. Maxwell, e qualquer cliente, qualquer empresa está preparada para receber um profissional de BPO? Hoje sim, eu diria que qualquer empresa. Tem muitos negócios, como a gente atua tanto na construção de negócios quanto no aperfeiçoamento de negócios, a gente tem cases, obviamente que a sua pergunta ela vai estar associada ao tempo de maturação da empresa. Às vezes, uma empresa que já possui um ou outro processo, que ela já tem um histórico de informações. Minhas informações estão todas bagunçadas, Marcos. Dá para construir alguma coisa? Vamos entender, né, dentro das informações que esse cliente possui, o que a gente consegue, né, construir de KPIs, de informação para enxergar um resultado e mensurar algum norte para a gente entender o que a gente pode fazer. E para aqueles clientes que não tem nada, que às vezes começou do zero ou
não tem nenhum histórico de registro, provavelmente demore um pouco mais para a gente conseguir enxergar todos os KPIs daquele negócio. Mas ainda assim ele também tem potencial de conseguir se adaptar muito bem a um BPO, porque ainda mais esse cliente que nunca fez ou que não faz, esse é o cliente que obviamente ele já tem potencial, porque ele não está acostumado a operacionalizar. E é isso que a gente faz. A gente, além de a fazer todo o processo de assessoria, consultoria, gestão, a gente também faz o processo de terceirização dessas atividades financeiras. Então, o que chama mais a atenção do empresário é essa exclusão da necessidade dele ter que estar ali fazendo. Exato. Todos os dias. Uma das frentes que a gente sempre busca trabalhar é que o empresário, normalmente, quando ele busca o objetivo de empreender, é porque ele tem esse perfil, a gente chama de perfil águia, né? Aquele empresário que quer crescer, ele é inovador, ele sempre tem ideias um pouco fora da caixa, que ele, nossa, eu quero vender 1 milhão, e às vezes o cara está vendendo 10 mil esse mês, mas ele consegue materializar aquilo. E se esse empreendedor de alta performance, que tem um altíssimo QI para inovar, para trazer ideias, se esse cara está pagando boleto, se esse cara está indo na caixa de correio lá e ver se a conta de água dele chegou, se esse cara está brigando por causa de preço com o fornecedor, esse cara ele está sendo desperdiçado. Ele tem que pensar em estratégias para inovar o negócio dele, estratégias de impulsionar a marca dele por todo o país, estratégia de posicionamento da empresa dele perante o mercado, buscar parcerias, inovar, entender quais tecnologias estão em tendência para melhorar o produto dele, agregar valor, melhorar a margem. Esse é o objetivo que o empresário tem que ter no negócio dele. Ele precisa entender que as atividades operacionais simplórias que ele faz, ele desperdiça o tempo dele. E é isso que a gente faz. A gente poupa o tempo dele e faz com que ele realmente esteja disponível, porque é importante. Ou seja, você traz aquela liberdade para ele pensar, criar, inovar, às vezes se qualificar, participar de feiras do seu segmento, congressos, etc. E tal. Exato. Enquanto isso, a gente faz todo o processo de gestão e alinha com ele a melhor estratégia internamente através da análise dos números. Qual que é o principal desafio que você encontra quando você entra para dentro de uma empresa e começa com um empresário que é leigo? Normalmente está associado à resistência. A resistência em terceirizar totalmente essa alçada de tomar a decisão. Um dos pontos que a gente fala que é muito importante para o crescimento de uma empresa é o desenvolvimento de um processo de governança. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente sempre fala de uma estrutura organizacional onde eu tenho uma divisão de responsabilidades e de tomada de decisão. Quando o empreendedor ele é o único sócio, ele é o único tomador de decisão, ele decide desde qual o tamanho da sacolinha que ele vai entregar para o cliente final na loja dele, até qual estratégia de crescimento ele vai se posicionar, ele está muito atolado de atividade. E esse é a dificuldade que a gente mais tem, é de demonstrar para ele que desprender a autonomia dele em coisas pequenas vai gerar para ele... E às vezes não tem nem necessidade, né? É só uma paixão. O cara acostumou tanto ali que... É uma necessidade de controle. Às vezes ele não se sente útil se ele não estiver ali no operacional. Você já teve cliente assim? Sim. Eu já tive cliente que ele estava numa condição financeira muito boa e aonde ele precisava atuar, que era liderando mesmo, gerindo o negócio, ele não achava tempo. Mas aí, olha, ele estava fazendo uma função que é muito cara para ele. A hora dele vale muito. Exato. Ele está lá no operacional, lá no chão de fábrica. Se ele se desprende dessa necessidade de estar atuando operacionalmente na sua empresa, ele consegue reconhecer o quanto ele pode trazer de resultado para a empresa de forma estratégica, de forma mais inovadora. E as pessoas te procuram muito hoje para plano de negócio, Maxwell, porque... eu fico feliz quando alguém me procura para fazer um plano de negócio, que tem uma ideia. Se eu disser para você que em 15 anos de consultoria, eu devo ter tido no máximo 10% dos clientes que fizeram isso. 90% só chega quando o incêndio já está alastrado. Tá alastrado, né? Normalmente, realmente, a tese é essa. Infelizmente,
poucos empresários atuam de forma preventiva, pensando em um planejamento estratégico e em uma análise de viabilidade econômica, que é um trabalho que a gente faz através da análise de indicadores e de benchmark, pensando, por exemplo, em abrir uma empresa. Então, se eu vou abrir uma empresa hoje no centro da cidade, e eu vou abrir uma empresa de cachorro-quente, por exemplo, será que eu tenho público para esse Tem que fazer vários porquê, né? Exatamente. Por que eu estou montando isso aqui? O marketing traz isso, né? Existem pesquisas de mercado que você pode aplicar no público da região, seja nos empresários, nas empresas, né? Então, por exemplo, será que eu tenho uma instituição de ensino, uma faculdade, ou uma escolinha de, sei lá, de curso de inglês, ou qualquer outra metodologia de ensino que tem público que vai consumir o meu produto naquela área? Será que eu estou preparado? Eu tenho as informações para abrir o meu negócio? Ou eu abro o meu negócio, percebo que ele em algum momento não está tão bem, eu poderia estar melhor, e aí eu vou atrás de uma consultoria para otimizar o meu negócio. Então, o que normalmente acontece... Marcelo, já te perguntaram, que me perguntam muito assim, Josmar, qual negócio que está dando dinheiro? Fazem essa pergunta para você de vez em quando? Infelizmente fazem muito. E o que você responde, Marcelo? Vou ser muito sincero, hoje eu falo todo negócio dá dinheiro. Se vem dinheiro. E é verdade. Não tem... Hoje não Qualquer existe... negócio dá dinheiro. Eu vejo empresários hoje que atuam no mesmo segmento e um consegue ter lucros estratosféricos, sair todo ano trocando de carro, e tem outros que vivem com a corda no pescoço e não conseguem, e mistura e tem que tirar dinheiro do bolso para conseguir pagar funcionário e vive com alavancagem financeira através de empréstimos e financiamentos do banco. Então, eu diria que não tem um negócio mágico hoje. Existem muito bem posicionado alguns negócios que estão bem geridos. Maxwell, quando que o empréstimo é interessante para a empresa? Depende muito, mas normalmente o empréstimo ele é vantajoso quando a taxa de juros do empréstimo é menor do que a sua taxa de risco associada ao seu negócio. Então, vamos colocar de forma mais prática. Eu vou pegar um empréstimo do banco e ele está me cobrando 1% ao mês. Então, eu tenho capital para eu aportar o meu capital e desprender do meu capital e colocar na empresa. Então, se eu pego capital de terceiros, muitas das vezes eu posso atrelar como garantia a esse empréstimo um imóvel que é da própria empresa, ou seja, a empresa assume um risco do próprio negócio. Quando você tira capital próprio, obviamente que em algumas situações, se você tivesse com esse capital mal aplicado, suponhamos que você coloca um capital hoje na poupança, ele está te rendendo, sei lá, 0,70, vamos colocar na menor taxa, né? 0,70 ou 100% do CDI, a taxa Selic hoje. Então, às vezes ele vai estar te rendendo ali na média 1%. Então, qual que é a expectativa de rentabilidade desse negócio que você está criando? Quando a gente desenha a análise de viabilidade econômica, a gente sempre pensa do índice de lucratividade, que está associado à formação de preço. Quando eu vou formar meu preço, eu monto a minha margem de lucro desejada. Quando eu monto a minha margem de lucro desejada, eu associo isso a pesquisas de mercado, entendo o meu potencial de vendas, monto uma projeção de vendas associada a todas essas informações e começo a entender, nossa, então nesse local que eu vou estar situado, suponhamos um shopping center, que é um local simples, porque normalmente sempre tem benchmark, né? Sempre tem uma outra operação que passou naquele ponto comercial antes de você. Então você já tem um público, você já tem basicamente o seu público-alvo para poder... Já tem um case. Já tem um case. Então, quando você vai fazer a análise se faz sentido ou não pegar o empréstimo, a gente pega todos os indicadores que a gente construiu daquele negócio, coloca em uma análise de viabilidade econômica, entende quanto você tem disposto para poder investir no seu negócio e analisa junto com o sócio. Se você entrar nesse negócio com o seu capital, existe um risco de você ter o prejuízo 100% do seu capital se esse negócio não for bem. Mas, em contrapartida, com base nos números que a gente desenhou, eu tenho um payback para você de 10 meses, por exemplo. Payback, para quem não conhece o indicador, é o tempo de retorno sobre o investimento. Então, suponhamos que você vai pegar aí, vai investir 10 mil reais para abrir uma empresa. Você abre uma empresa, ela te dá 2 mil reais de lucro por mês. Então, o payback dessa operação, considerando o lucro e não o faturamento, o lucro dela de 2 mil por mês, em 5 meses você vai ter basicamente o retorno sobre o seu investimento. Então, quando a gente faz análise de negócio, a gente sempre traz vários indicadores. Aí eu trouxe o payback simplificado, tem o payback descontado, tem o payback associado
a taxa de juros, então todos esses indicadores eles são levados em consideração em uma análise financeira. Mas normalmente não é uma pergunta tão simples de quando eu vou pegar capital de terceiros, quando eu vou pegar capital próprio, mas hoje o próprio governo, através de algumas linhas de crédito especial, como o FCO, entre outras, você consegue captar um valor significativo com o governo, colocar isso associado a um bem dentro da empresa e ter uma taxa muito baixa. Normalmente, os bancos eles sempre têm uma taxa um pouco mais onerosa, mas você não precisa sempre pegar empréstimo com o banco. O governo também tem políticas de empréstimo, inclusive para poder incentivar esse empreendedor que quer empreender, quer inovar, quer montar o seu negócio, mas ele não tem coragem porque ele não tem capital. E às vezes o capital dele, que ele tem próprio, é a reserva de emergência dele. Ele não quer usar isso. Fala, nossa, eu vou tirar o dinheiro que eu tenho aqui para usar em uma emergência e vou colocar na empresa. Não, deixa esse dinheiro guardado, é sua reserva de emergência. Vamos pensar em uma análise estratégica de negócio associado a algum incentivo governamental, uma linha de crédito especial do governo que vai trazer para você a possibilidade de você investir e empreender com um risco muito baixo, com uma taxa de juros muito mais baixa do que você conseguiria, às vezes, em uma linha de crédito. Ou talvez também pode buscar investidor, né, para o seu projeto. Exato. Às vezes você tem um know-how, você consegue aí, você tem todo o case desenhado. Você vai atrás de um investidor, alguém que quer também empreender, mas que não tem um negócio tão bem montado, que está procurando oportunidade de negócio. E você pode muito bem pegar um sócio investidor, em que ele às vezes entra com a parte do capital e obviamente vai ter participação societária na empresa e você vai ser talvez o sócio administrador, você vai operacionalizar mais do que o outro sócio, que foi o sócio investidor, mas em contrapartida você vai conseguir enxergar os seus sonhos sendo realizados, você vai conseguir ver que existe possibilidade de você inovar, de você empreender, de você abrir um negócio e ter sucesso. As empresas hoje estão terceirizando muitas coisas, inclusive algumas delas abrem mão de investir em estrutura e acaba locando, né, terceirizando. Até que ponto isso é vantagem e desvantagem? Um exemplo, eu deixar de investir numa frota de carro própria e alugar ou fazer assinatura. Até que ponto isso é importante? Isso é interessante. A gente teve um case recente exatamente sobre isso e vai depender muito do modelo de negócio, da frequência que você usa aquele serviço. Então, dependendo do que for, tudo é mensurável. O mais importante é isso. Quando eu vou terceirizar, quando eu não vou terceirizar? A resposta é muito simples, porque você vai terceirizar sempre que o custo da terceirização for mais barato do que o custo... Ou da locação. Ou da locação, né? Ou que seja mais barato que o seu custo próprio. Então, considerando o seu exemplo, que a gente está falando de frete, né? Custo de logística. Se eu trabalho com venda de celulares e eu entrego para todo o estado, não vou nem abrir para todo o país, se eu entrego para todo o estado, e eu tenho um caminhão, eu quero ter um caminhãozinho que custa lá R$500 mil, qual que é o IPVA desse caminhão? Qual que é o custo de manutenção? Depreciação. Qual que é a depreciação? Aí eu tenho o custo do motorista, que é um CLT. Capital que vai ficar parado. Capital que vai ficar parado. Então, será que faz sentido eu aplicar todo esse custo? Qual é o payback? Em quantos anos? Estou falando de anos porque capital alto. Em quanto tempo, né? Esse investimento que eu vou fazer de R$500 mil nesse caminhão, ele vai trazer para mim um retorno. Porque hoje a gente trabalha com 3 alternativas, né? Antes a gente tinha 2. Frota própria ou terceirizar. Hoje nós temos 3. Frota própria, terceirizar ou locar. Eu acho que na maioria dos casos, você redirecionar esse capital que estaria parado, porque... Qualquer veículo ele não valoriza, exceto na pandemia, isso acontece a cada 100 anos. Pontual. Ele é um bem depreciável, né? E ele ainda tem várias outras despesas que estão ali todos os dias, de manutenção, impostos, seguro, e quando você vai para uma assinatura, para uma locação, se você fizer um cálculo bem feito, você está livre disso aí, e o dinheiro que estaria paralisado ali, um capital imobilizado que não vai valorizar, você pode estar investindo e esse retorno vai custear essa despesa, né? Na maioria dos casos compensa, né, Maxwell? Na maioria dos casos. Hoje em dia, o brasileiro ele acabou assumindo essa cultura.
a gente está enxergando um momento... Eu tô vendo muitos amigos com carro de assinatura que antes o cara falava, não, eu preciso ter um carro. Hoje em dia, com o tempo, né? O brasileiro vem se desprendendo dessa necessidade de posse. Eu quero ter. Mas o cara tem um carro aí, que ele é por assinatura, por exemplo, hoje ele está batendo com um carro aí, que às vezes ano que vem, para ele trocar de carro, ele teria que ter um custo de depreciação altíssimo, principalmente porque os veículos no primeiro ano eles se depreciam muito quando surge uma versão nova. Se você não compra, se você aluga, você mantém a mesma qualidade de ter um veículo novo e sempre vai poder estar se atualizando. Sem contar que na vida corrida que a gente tem, você não tem preocupação nenhuma, né? Quando você faz uma assinatura. Zero. Manutenção zero. Manutenção, IPVA, você não tem custo de nada. A única coisa que você vai pagar, igual eu que levo muita multa, eu vou continuar pagando as multas, né? Mas o restante... Maxwell, e na sua experiência, o que você identifica que quebra as empresas, principalmente os pequenos? Hoje, pela nossa experiência, que a gente já construiu alguns cases, assim como também dados do mercado, o Sebrae divulga isso, a maioria das empresas quebram por gestão de capital de giro. Está associado à insolvência financeira, associado ao fluxo de caixa. Então, normalmente as empresas quebram por falta de caixa, ausência de caixa. Só falta caixa por má gestão. Se você não consegue entender muito bem essa logística de entradas, saídas, quais são os seus compromissos, inclusive, uma das primeiras informações que eu acho que todo empresário precisa ter é a consciência do seu negócio. Qual que é a consciência do seu negócio básica? Quanto você vende, quanto você tem de despesa. Essa conta tem que fechar positivo. Às vezes, por um desequilíbrio, às vezes sazonal, pode ser que aconteça. Esse mês você teve um pouco mais de despesa, porque você está estocando um pouco mais, e às vezes no outro mês você acabou tendo um pouco mais de despesa porque você investiu em uma época sazonal, como agora Natal, né? A gente tem investimentos específicos na área de marketing mais fortalecidos, mas normalmente, quando as empresas chegam a esse momento de, nossa, quebrei, não consigo mais, vou ter que fechar meu CNPJ, está normalmente associado à má gestão do capital de giro, que é associado ao fluxo de caixa. Maxwell, para esses caras, tem muita gente que está nos assistindo e está fazendo aquela pergunta que a gente discutiu agora há pouco. O que está dando dinheiro? Você, como um consultor na área de gestão financeira, se você fosse analisando o cenário, o contexto econômico, se você fosse montar um negócio hoje, qual segmento que você investiria seu capital? O que você apostaria? Cara, hoje a linha de serviços é uma linha que ela sempre está em ascensão, porque você tem um imobilizado muito menor, às vezes você acaba tendo uma margem muito maior. Quando a gente fala assim, varejo, quando eu falo de varejo, existe uma gama gigantesca, porque praticamente tudo que você vai fazer revenda de mercadorias hoje, você entra no mercado de varejo. Então, apesar do varejo ser muito criticado por alguns analistas de mercado, o varejo, se muito bem gerido e principalmente muito bem precificado, através de uma estratégia de precificação, marketing e reposicionamento constante, você consegue ter lucro em vários negócios. Então, a linha de serviço seria uma área que eu particularmente atuaria, acho que é muito interessante. Varejo, tem que entender muito bem a margem de cada produto. Então, você atuou um tempo no varejo, né? Sim, shopping, gestão de shoppings. Então, tem muitos cases, eu cheguei a acompanhar. Ali é um negócio muito bom, né, Maxwell? Cara, é incrível. Mas o que eu sempre falo, para o empreendedor, para o empresário, qual negócio que dá lucro? É aquele negócio que você tem paixão. O empresário que trabalha com paixão, que gosta do que faz. Se o cara entrar no negócio e falar assim, vou entrar nesse negócio para dar dinheiro. Às vezes esse cara vai ser mais consciente, né? Ele vai talvez até analisar um pouco mais números e muitas das vezes esse cara tem sucesso. Se você entra e tem paixão pelo que você faz, você quer realmente entregar um serviço de qualidade, um produto de qualidade, você se preocupa com a percepção do seu cliente, a chance de sucesso do seu negócio é estratosfericamente muito maior. Quando você tem paixão, né? Você fica ligado ao seu negócio o tempo todo. Aonde você vai, você está ali pensando, nossa, eu poderia fazer isso. É muito mais fácil fazer um negócio dar certo
quando o empresário que está por trás da cadeira, por trás de uma ideia, ele tem um sonho. Realizar sonho é muito mais fácil do que você, obviamente, fazer uma empresa ter lucro. Porque às vezes fazer uma empresa ter lucro é uma temática de números, mas quando existe um empresário com um sonho por trás, a limitação dessa empresa, ela deixa de existir, porque a cada momento aquele cara vai pensar que, nossa, eu consigo mais, eu vou mais além. Então, o negócio mais vantajoso é aquele negócio que você tem paixão. Então, normalmente, as pessoas abrem negócios normalmente naquilo que elas gostam de fazer, onde se profissionalizaram, às vezes algum negócio de família que foi herdado, ou que elas entendem que faz parte, né, da essência, né, delas. Então, acho que isso é muito interessante. Ter paixão pelo que faz toda a diferença na hora de fazer um negócio ter sucesso. Falando em paixão, você que está pensando em montar o seu negócio, ou que já tem um negócio em andamento, está assistindo aqui esse papo legal aqui com esse profissional incrível, que eu acompanhei desde o início, mas você ainda está com uma dúvida e não tem condição de contratar uma consultoria financeira ou terceirizar um serviço de BPO do Maxwell, você pode acessar o QR Code na tela e fazer parte da comunidade Sempre Azul. Josimar, o que é a comunidade Sempre Azul? A comunidade Sempre Azul é um curso 100% online que eu vou ensinar você como tirar o seu projeto do papel ou como alavancar os resultados de um negócio em andamento. Discutindo todos esses pontos que a gente discutiu aqui, mas não é com todas essas palavras técnicas não, tá? Eu vou entregar para você mastigado para você colocar em prática. Colocou em prática, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, aí você pode chamar o Josimar e o Maxwell, que a gente vai lá com todo o prazer do mundo fazer a consultoria, né, Maxwell? Certeza. Maxwell, essa galera que tá te assistindo aí, que tá pensando em montar um negócio, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para esse pessoal e você como profissional de BPO, você como professor, o que essa galera precisa fazer para ter sucesso no empreendedorismo, que como já é a nossa paixão, vamos discipular isso aí, né? Não, claro. No meu ponto de vista, hoje o empreendedorismo pode parecer um desafio, mas ele é nada mais que uma trajetória para o sucesso. Se você quer empreender, se você acredita que possui uma ideia interessante, uma ideia que faz sentido para a construção de um sonho, que seja um sonho de ganhar muito dinheiro, que seja um sonho de levar soluções para os seus clientes, que seja um sonho de inovar, criando um produto novo, não importa o que seja, a gente consegue construir isso junto. Hoje existem ferramentas de mercado que vão te ajudar a viabilizar o seu negócio. Então não existe um negócio que, nossa, esse negócio não dá certo. Se você tiver uma gestão estratégica muito bem feita, você vai conseguir obter sucesso. Então a gente vai poder, inclusive, ajudar vocês em desenhar essas ferramentas que vão consolidar o sucesso do seu negócio. Show, show, show. Maxwell, onde a galera te encontra? Nas redes sociais? Tem site? Sim. Fala pra galera aí. Tem o site é www.controlforbusiness.com.br, o Instagram @controlforbusiness. Nesses canais vocês conseguem acessar, enfim, todo o nosso LinkedIn portfólio, também, né? LinkedIn também, tem o Facebook, o diretório é o mesmo canal de informações. Lá no nosso site tem todo o portfólio social lá. E se a galera não quer nenhum desses produtos agora, mas tá a fim de relaxar e tomar um açaí, é só ir lá na saiteria. Qual que é o nome de lá? Açaí da Hora, _GO. Nome criativo, você viu aí, Fábio? Açaí da Hora. A gente está situado ali do lado do aeroporto de Goiânia, praticamente. O Fábio alertou, ele só faltou você trazer um açaí para nós. Né? Verdade. Na próxima, né, Fábio? Na próxima vamos puxar a orelha dele e trazer um açaí. Principalmente quem está chegando aí em Goiânia, no aeroporto. É bem próximo ali, né, Maxwell? Sim, a Avenida Contorno, sai da avenida principal do aeroporto, a gente já está ali de frente, um açaí, sorvete. Uma coisa muito importante que o Maxwell fez, que é você entrega informação e conhecimento, vende esses produtos na área de serviços, mas ao mesmo tempo você mostra a sua capacidade de fazer um projeto do zero ali. Está ali na prática, né? E valoriza outro ponto que eu acho muito importante, que é valorizar a região, o contexto cultural, onde você nasceu, onde você se criou, fazer alguma coisa, ajudar o desenvolvimento da região. Isso também é muito bom, né, Maxwell? É um case. Eu sempre tive, né, o interesse de abrir um negócio próprio, de abrir, além do processo de consultoria, BPO, principalmente a consultoria, que já é um case que eu trago há quase uma década.
A área de empreender, para mim, foi muito também como uma questão de posicionamento, para eu mostrar realmente uma prova física. Quando chegasse aquele cliente assim, não, cara, mas propriedade. você só deu aula, não, eu tenho um negócio ali, comecei do zero, então, passei por isso. Quando você fala de negócio, você vai falar do seu negócio, assim, as dores que o empreendedor tem, eu também tenho. Eu também tenho problema com funcionário, eu também tenho problema com estoque que tá baixo, eu tenho problema com fornecedor, eu tenho problema com imposto, todo mundo tem as dificuldades. Tem problema no caixa, quando reduz as vendas. Exato. Então, o que eu faço às vezes no meu negócio é exatamente aquilo que eu faço com os nossos clientes. Então, o objetivo é sempre estar se colocando no lugar do cliente. O que eu faria se esse negócio fosse meu? A gente trata como se fosse nosso. Show. Gente, o podcast hoje está muito bom, mas nosso tempo chegou no limite. Espero que tenham gostado. Em breve a gente grava o segundo e o Maxwell vai ter que cumprir a promessa de trazer o açaí pra gente que o Fábio tá sim, com certeza. cobrando. Valeu, muito obrigado e até o próximo podcast.